Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa. Noite de futebol, o Campeonato Brasileiro continua com grandes jogos e o Palmeiras vence o Corinthians, hein? O Palmeiras conquista um ótimo resultado, uma vitória fora de casa, temos que considerar isso, apesar das duas equipes serem de São Paulo, mas o Palmeiras venceu no campo, sobe na tábua de classificação, o Palmeiras entra na zona de classificação para a Libertadores da América, dá um pontapé na crise que tentava se instalar aí no clube do Verdão. Luxemburgo vai ter mais tranquilidade para trabalhar. Nós vamos falar sobre esse clássico, vamos falar sobre o Santos que venceu nesta quarta-feira o Atlético Mineiro. Vamos repercutir essa vitória, as declarações do Cuca, declarações de Sampaoli, ex-técnico santista que perdeu e saiu um pouquinho chateado, mas vamos falar também sobre isso, sobre o jogo de São Paulo no próximo sábado. Pedimos que você divulgue essa live, vai mandando aos seus amigos, compartilhe, mande o seu joinha, vai colocando, vai clicando, vai divulgando para que a gente possa avançar nas redes. E eu aproveito. Um abraço para o nosso querido Ricardo Carvalho que está sempre conosco. Boa noite, meu Ricardo Carvalho, meu amigo. Boa noite, seu Lori Miguel, que também está sempre nas lives aqui no Facebook. E falando um pouquinho sobre esse jogo do Palmeiras, que venceu e venceu com propriedade a equipe do Corinthians, apesar da expulsão totalmente desnecessária, absurda do jogador Fagner, um atleta de seleção brasileira, de Copa do Mundo. Como é que ele faz uma bobagem daquelas, né? Mas a verdade é que o Palmeiras já estava melhor. O Palmeiras jogava melhor quando as duas equipes ainda tinham 11 contra 11. O que me agradou bastante na equipe do Palmeiras hoje foi a marcação-pressão, marcação linha alta do Vanderlei Luxemburgo. Mesmo atuando fora de casa, ele pressionou o adversário, não deixava o adversário pensar, e por isso que o Palmeiras recuperava as bolas no campo de ataque, por isso que o Palmeiras ele tinha um domínio sobre o Corinthians, exatamente por jogar dentro do campo adversário e dominar principalmente a saída de bola. O Corinthians tinha muitas dificuldades para sair jogando. E nós vamos dar mais detalhes, porque eu quero mandar um abraço para o meu amigo Cleison Tatu, que está com a gente aqui, o Oliveira Anderson também. Um grande abraço, nosso querido Oliveira Anderson. O Cleison Tatu diz: sorte do Wagner que não era o Diniz. É verdade. Nós vamos falar também sobre o Fernando Diniz, sobre o lance polêmico ontem no Morumbi, em que ele xingou o Luciano, mas isso é coisa normal no futebol, viu, Tatu? Isso é coisa corriqueira, e eu peço que vocês divulguem essa live, e se tiver alguém querendo participar aí, primeiro, clica aí na live, você tem que estar junto na live, não basta apenas estar vendo no Facebook não, você tem que clicar, e depois você pede a autorização aí para pedir a entrada, que eu vou colocar você para falar ao vivo sobre esta rodada do Brasileirão, e eu quero que você participe conosco, ok? Cleison Tatu, que adora o Facebook, se quiser participar conosco, está convidado, é só pedir a autorização, meu amigo. E voltando a falar do Palmeiras e Corinthians, como eu dizia no início, o Palmeiras mereceu a vitória não apenas pela expulsão do Fagner, porque foi uma expulsão absurda. Um jogador de seleção brasileira não pode ter a atitude que ele teve, mas porque jogava melhor. O Luxemburgo impôs um futebol de marcação alta desde o início, conseguiu dominar as ações, conseguiu jogar no campo ofensivo, e o Palmeiras mereceu essa vitória. Fez 1-0 no primeiro tempo. No segundo tempo o Luxemburgo fez algumas alterações, ainda deixou o time mais forte ofensivamente, porque hoje Gabriel Veron é a sensação do Palmeiras e mais uma vez fez o gol. O William, para mim, é um jogador que tem que ser titular do time, mas até entendo o Luxemburgo que, diante de tantas opções que ele tem, de repente ele guarda esse atleta para a segunda etapa, que tem muita qualidade e é muito objetivo. E o Lucas Lima, que hoje fez um bom jogo. O próprio torcedor palmeirense nas redes sociais se agradou bastante do Lucas Lima, que estava devendo muito, ok? Aproveito para mandar um abraço para o Luiz Cláudio Brito, nosso Luiz Cláudio, que está sempre conosco também, desde a época da Rádio Atlântica. O Cleison Tatu diz: tô vendo o Vasco, que pode ser vice-líder, tá certo, Tatu? Fica lá com o Vascão, que daqui a pouco a gente fala sobre esse resultado também. E o senhor Roberto Ventura, que diz: Flavinho, boa noite, será que o Santos vai encarar o São Paulo com um time misto?
Daqui a pouco eu vou falar sobre esse jogo aí. Mas voltando a Palmeiras e Corinthians, a decepção mais uma vez com o Corinthians. O Corinthians, Rogério Mariano, obrigado por você estar conosco, que mais uma vez decepcionou, e o pior, jogando em casa. O Corinthians está na 13ª colocação e não sei não se teremos surpresas nessa madrugada ou até amanhã com a demissão do técnico Thiago Nunes. O presidente, André Sanches, disse que não, que o Thiago está tranquilo. Porém, no futebol, a coisa quando não anda fica complicada para o técnico, todo mundo sabe disso. E aproveitando para dizer o seguinte, o Corinthians, o problema não são só os resultados não, o problema é que está jogando mal, o problema é que não está fluindo, o problema é que as escalações são trocadas jogo a jogo, o Thiago Nunes está tentando colocar atletas, e eu já até pergunto para você, vale a pena ter um Otero no time? O Otero é aquele cara que bate muito bem na bola, que pode fazer um gol de falta, que pode fazer um gol de longe, de rebote, porém, para mim joga muito pouco, e isso é um grande problema para qualquer treinador. Às vezes você tem que colocar o cara porque ele é bom na bola parada. O Thiago Nunes no segundo tempo teve que tomar a decisão de tirá-lo do time, e muita gente reclamou, os corintianos reclamaram, mas aí você fica com a questão, ele é bom na bola parada, mas e jogando, com a bola no pé, correndo para marcar? Essa é uma questão que todo técnico, quando tem um atleta desse time, passa por problemas, ok? O Adel ali diz, manda o técnico embora. Mandar o técnico embora não resolve, precisa de jogadores, diz o Adel ali. Tá falando do Corinthians com certeza. O nosso querido Flávio também tá com a gente, nosso xará, que ontem entrou na live. O Márcio Vila Maior diz, Flavinho, o Alex e o Wagner Leonardo tem muito futuro. Concordo com você, e daqui a pouco a gente vai falar sobre o Peixão Maravilha, tá bom? Luiz Cláudio Brito diz que o Santos ganha do São Paulo de 3-1, belo placar. Vai mandando o seu resultado também, vai mandando a sua pergunta para este clássico, porque eu tenho aí perguntas para você. Será que o zagueiro Alex merece ser titular no lugar do Luan Pérez? Coloca aí embaixo que nós vamos comentar sobre isso, porque o Alex ontem jogou muita bola. Mas voltando ao Corinthians, que sofreu uma derrota, vive uma situação conturbada, e nós não sabemos o que será o dia de amanhã, esta sexta-feira, pois com certeza os resultados estão incomodando e muito a nação corintiana, ok? O São Paulo, rapidamente dando um pitaco, ontem passou momentos difíceis, poderia estar hoje muito melhor classificado, mas a verdade é que até deu sorte quando o Bragantino perdeu 2 penalidades máximas. O lance do jogo foi o Diniz, o Fernando Diniz, o técnico, xingando o atacante Luciano, que tem salvado a pele dele, fazendo gols, dando assistências, e todo mundo pegou no pé do Diniz, dizendo que ele é psicólogo, que ele não pode ter essas atitudes. Mas, gente, no futebol isso é a coisa mais corriqueira. No futebol isso é uma coisa normal, dos treinadores xingarem os atletas. Não é o certo? Não é, mas não é o fim do mundo. Não foi a primeira, não vai ser a última vez. Esse tratamento, infelizmente, para quem viveu lá dentro, sabe que sempre aconteceu e vai continuar acontecendo, ok? Tanto é que o Luciano levou de boa, entendeu o que era do jogo, continuou atuando e ainda fez o gol de empate tricolor. Mas eu acredito que isso não vai atrapalhar a relação de ambos, não. Acho que o Fernando Diniz continua com o seu trabalho, desperdiçou. Ele falou a grande verdade após o jogo, hein? Que o problema maior do São Paulo é a irregularidade. O time não consegue manter jogos equilibrados em todas as partidas, em todas as rodadas. Tem muitos altos e baixos. Essa é a principal questão do São Paulo. E só pra gente citar, a gente já vai falar do Santos, hein? Vai falando com o pessoal aí, vai divulgando a live, que eu vou entrar no Santos já já. O nosso Valdexandre diz, Otero é o famoso jogador morcego, gosta da noite, igual o Maicon, Leite e Matheus Jesus. Aí eu não sei se ele gosta da noite, mas que é um quebra-cabeça pro treinador, um cara que bate bem na bola, mas que ao mesmo tempo não corre, não lança, não joga. Isso porque a torcida às vezes quer que ele entre para bater falta, mas e correr? Ele tá jogando bem? Não. Então é um problema. Eu, sinceramente, não vejo nada nesse Otero. Acho que ele é muito bom na bola parada, mas é pouco para ser titular do Corinthians, ok? E nós vamos falar já já sobre o Santos, que joga contra o São Paulo neste sábado, ok? E só para citar que o Internacional continua líder, venceu o Ceará por 2-0.
A equipe do Inter, ela está na liderança, mas ela não apresenta um futebol maravilhoso, vistoso, não é um time acima da média não. Então esse campeonato está em aberto. O próprio Flamengo, que venceu ontem o Fluminense, melhorou, conseguiu 4 vitórias seguidas, mas o campeonato está em aberto sim. O Inter venceu com 2 gols do Thiago Galhardo, esse sim está fazendo diferença, está fazendo gols e está sendo destaque do Colorado no Brasileirão. E o Grêmio voltou a vencer, hein? O Grêmio, que estava há muito tempo sem ganhar um joguinho, passando por momentos difíceis, venceu fora de casa, venceu o Bahia por 2-0. E aí o Renato Gaúcho dá uma respirada, porque o Grêmio, ele dá uma subidinha na tabela. O Grêmio, deixa eu ver aqui, ele vai a 11 pontos, ele chega na 10ª colocação. Tá longe ainda do G4, mas já melhorou. Para time que estava só apanhando, empatando, já melhorou. O Antônio Carlos Seixas pergunta: quem você acha que jogará na lateral esquerda? Vou falar sobre isso aí da lateral esquerda, mas eu quero saber de você. Nós já tivemos aqui amigos falando aqui. Eu perguntei: você acha que o Alex tem que ser reserva ou tem que ser titular no lugar do Luan Pérez na zaga? O Alex zagueiro, o Márcio Vilamaior já disse aqui, já respondeu: Alex é patrimônio do clube, tem muito futuro. Luan Pérez vai embora no final do ano, Alex tem que jogar. Eu quero a sua opinião também, porque o menino ontem jogou muita, mas muita bola. Aproveito para tomar uma aguinha aqui, em que você divulgue aí essas lives que nós temos feito às terças e quintas às 10 horas da noite e também aos domingos às 6h15. A gente tem falado desse Campeonato Brasileiro e principalmente do Santos Futebol Clube, que nós vamos falar agora. Vamos entrar agora no Santos Futebol Clube, porque ontem venceu com propriedade ao Atlético Mineiro, o Galo Forte Vingador, que é bom que se diga, hein? Jogou muita bola, começou muito bem o jogo. Temos que analisar friamente. O Santos deu sorte no início, e a sorte é que tem o João Paulo, que é um atleta que está fazendo diferença no gol do Peixe. Ele garantiu a vitória nos 15 minutos iniciais, porém futebol é bola na rede. Na semana passada, o Atlético tomou um sufoco do São Paulo. O São Paulo jogou 30 minutos lá no Mineirão em cima do Atlético, só que não fez gols. E aí o Atlético fez 1-0, 2-0 e fez 3 no segundo tempo. Ou seja, futebol é bola na rede. O Galo não aproveitou, teve um jogador expulso, e aí o Santos conseguiu se ajeitar, fez 2-1 e se ajeitou para o segundo tempo, merecendo a vitória com muitos meninos. O Cuca tá de parabéns. O meu querido Jorge Sampaoli, que eu adoro o trabalho dele, tem muita gente que não gosta, mas ele como treinador é muito bom. E diga-se de passagem, você vê a diferença dele para os outros técnicos. Hoje o Corinthians ficou com 1 a menos e foi totalmente dominado pelo Palmeiras. Ontem o São Paulo ficou com 1 a menos, e em muitos momentos com 1 a menos ele estava dando pressão no time do Cuca. E quando ele jogava no Santos com 1 a menos, ele não recuava, ele jogava em cima do adversário. Então é um técnico que é bom, tem seus defeitos, faz muitas invenções, mas como comandante, como treinador de campo, ele realmente é muito bom. Porém, o Santos conseguiu essa vitória com propriedade, jogando com inteligência. Teve aí os erros do Jobson na zaga, teve não um, mas 2, 3, eu até disse ontem na live aqui, se o meu querido Armando Gomes estivesse vivo, ele diria: tem que ser crucificado na Praça Independência. A sorte do Jobson é que a torcida não está presente na Vila Belmiro. Se estivesse presente, ele não estaria jogando não, porque faz tempo que ele vem errando. Ele é muito bom tecnicamente, mas ele é muito displicente, ele faz umas coisas que não tem nada a ver, arrisca a bola que não tem que arriscar, irresponsável. No segundo tempo ele jogou com responsabilidade simples, não deu problema, não errou nada. Ele tem que ser assim, e creio que o Cuca deu um puxão de orelhas nele, mas a verdade é que ele poderia até ser substituído no intervalo. É que o Cuca estava meio assim cabreiro com o Wagner Leonardo. Wagner Leonardo, assim como Alex, zagueiros da base, os dois são canhotos, e o Cuca não estava querendo arriscar. Porém, quando o Wagner Leonardo teve que entrar no segundo tempo no lugar do Alex, que sentiu câimbras, ele sentiu firmeza. O Wagner Leonardo jogou um bom futebol, estava 2-1, entrou com personalidade, fez a sua parte e garantiu. E aí eu pergunto para você, responda para mim: o nosso querido Alex merece ser titular no lugar do Luan Pérez? Ou você acha que o Luan Pérez ainda é o zagueiro titular do Santos Futebol Clube? Lógico que na teoria o Luan Pérez é o comandante, mas eu estou dizendo
pelas partidas que o Alex vem fazendo e vem fazendo muito bem. Nós tivemos até uma pergunta aí: quem será o lateral esquerdo no próximo sábado contra o São Paulo? Por que a pergunta? Felipe Jonathan está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Eu acredito que uma opção é exatamente o Luan Pérez. O Alex foi bem, joga de zagueiro, é a função dele, e o Luan Pérez já atuou na lateral esquerda na época do São Paulo, e no início da carreira, já deu entrevista aqui, já foi lateral esquerdo. Então eu acho que seria uma opção mais simples. Entretanto, o Cuca pode colocar o Pará na lateral esquerda e manter o Madison. O Madison fez um grande jogo ontem. Aliás, foi a melhor partida dele desde que foi contratado. Era um atleta que vinha entrando aos poucos, mas não tinha mostrado nada ainda. Ontem ele foi decisivo também na questão do cruzamento para o gol. Taticamente, defendeu muito bem. Foi uma ótima atuação. Então, existem essas duas opções, eu vejo, do técnico Cuca. Ou colocar o Pará na lateral esquerda e o Madison deixa como titular na lateral direita, ou colocar o Luan Pérez na lateral esquerda e deixar o Alex como o zagueiro ao lado do Lucas Veríssimo. Outra pergunta, e temos também o Leandro Gomes Cruz lembrando outra situação que é verdade: Pituca já jogou de lateral também, grande verdade. Mas aí vai ter outra dúvida: e o Pituca volta para meia esquerda e volta o Alisson para função de volante? Eu acho que o Cuca vai ser mais conservador e vai fazer isso. Entretanto, o time com o Pituca de volante e o Arthur Gomes, por incrível que pareça, na meia, ajudando na marcação, ficou mais rápido, teve mais chegada no ataque. E não esqueçamos, aí, o Arthur Gomes foi decisivo ontem. Para quem tanto criticava, tem muita gente que não gosta do Arthur Gomes. Ontem ele fez uma jogadaça e fez o primeiro gol do Santos. O Leandro Gomes, ele diz aqui: colocaria o Luan Pérez e deixaria o Alex na zaga, tá? Vou dar opinião o Leandro, que também sugeriu o Pituca, mas é uma boa opção também. São opções. Para essa partida eu acho que a dor de cabeça é bem menor. Contra o Atlético, o Santos estava quebrado, estava sem os dois zagueiros, estava sem o Alisson de volante, então a situação era mais complicada. Agora, substituir o Felipe Jonathan não é tão difícil para o Cuca, não. Eu acredito que o Cuca vai colocar o time titular, viu? Nós tivemos uma pergunta aí, acho que foi o seu Ademir. O seu Ademir aqui, deixa eu procurar. O seu Ademir que colocou o Santos. O seu Ademir Yonoguchi, um abraço ao seu Ademir. Um abraço ao Antônio Carlos Seixas. E se você quiser participar da live, dê o seu clique aí no bonequinho dos comentários, da participação, para que você possa estar conosco falando aqui na live, porque eu quero saber a sua opinião, ok? Mas em relação ao time misto, senhor Ademir, não acredito. Jogadores nas últimas partidas. Se você pegar, o Sanches já foi para o banco, o Soteldo ficou no banco. Nós tivemos agora, no jogo de ontem, o Pará indo para o banco, ou seja, ele foi aos poucos, tirando um aqui, outro ali, um aqui, outro ali, exatamente pensando na partida da próxima terça-feira contra o Olímpia, pela Libertadores da América. Então acredito que o Santos vai sim com um time forte com o São Paulo, só vai sair algum jogador que tenha um problema possível de contusão, mas o resto será um time forte com certeza. E eu acredito que tanto Sanches e Soteldo, como todos acreditam, precisam melhorar. São jogadores importantes, são tão importantes que você vê que ontem os dois participaram dos gols. O Soteldo dando uma cabeçada meio sem querer ali para o Arthur Gomes no primeiro gol. Mas no segundo gol, o Sanches é que enfia o atleta Madison na ponta direita. Um belo lançamento, que é o forte do Sanches, as enfiadas de bola. E o Sanches conseguiu dar um excelente passe para o Madison chegar a 0. Então, a melhora do Santos como equipe, o Santos está jogando um bom futebol, mas precisa melhorar, não está legal não. Lembrando que ontem o Atlético começou muito bem, dominou o Santos no início, mas o Sanches e o Soteldo, eles fazem parte dessa melhora para o Santos na equipe geral, no funcionamento, principalmente na posse de bola e na ofensividade. Ofensividade com o Soteldo, posse de bola com o Sanches e ofensividade com o Sanches, que enfia para os atacantes ótimas bolas. O Flávio Santos, meu xará, que participou ontem da live, ele diz assim: o Jamota na lateral, só que o Jamota acho que ainda não está em condições, não sei se terá para este sábado, vamos aguardar. É outra opção, sim senhor. Ok? Então são essas as opções
para o Santos contra o São Paulo neste sábado, e a gente aguarda ansioso, né? Eu sei que a torcida do Santos está empolgada com essas vitórias, foi um grande jogo, o Cuca ontem estava feliz, feliz da vida, falou até do técnico adversário, falou do auxiliar técnico, do preparador físico, que ele teve que acalmar. A gente viu o Cuca feliz, porque ele ganhou o jogo, né? Se tivesse perdido, ele ia estar lá raivoso, brigando, ia estar louco da vida, né? O Flávio Santos coloca aí, Vascão 1-0, e o Vasco, com essa vitória, ele vai subindo, ele vai a 18 pontos, ele assume a vice-liderança do campeonato, um belo trabalho do técnico Ramon. O Daniel Santos, meu querido Daniel, um abraço, ele diz, Sanches e Soteldo não estão fora de forma? Sim, meu querido, eles não estão 100%. Quando a gente diz fora de forma, gente, entenda o seguinte, fisicamente, o corpo do atleta, ele tem a sua forma natural de condicionamento físico, a parte aeróbica, de correr, de resistência, isso o atleta não perde. Mas para o atleta render 100%, ele tem que estar fisicamente perfeito em todas as funções, as potências, a velocidade, a força, ele tem que ter isso. E nitidamente, tanto Sanches como Soteldo, eles não estão com a mesma velocidade, com a mesma força do ano passado. E isso não é culpa do Cuca, o Cuca não tem muito o que fazer nesse tempo não, a não ser que ele tire os caras aí 2 semanas e trabalhe só a parte física, que é difícil você fazer em jogos decisivos. Você vai abrir mão do Soteldo e do Sanches agora? Não dá. Então é um trabalho de paciência, de coloca, tira, condiciona, mas com esses jogos importantes eles precisam entrar em ritmo durante as partidas, ok? O Thiago Estrefeza diz, boa noite, Flavinho, boa noite, meu amigo, Cleison Tatu, gol do Vasco, adivinhe quem fez o gol? E olha, já empatou, hein? O Vasco já levou o empate, diz aí o nosso querido Flávio Souza, diz que o Vascão, o Atlético Goianiense já fez o empate. Leandro Gomes Cruz, quem você colocaria na lateral? Já disse aqui, Leandro, eu colocaria o Luan Pérez e o Alex de titular na zaga. Foi muito bem o Alex, foi muito bem o Wagner Leonardo, o Derek jogou um pouquinho, mas foi bem. O Santos está com uma molecada aí na defesa que está dando conta do recado. E aguardamos também a volta de Raniel, a volta de Caio Jorge, não sei quanto tempo eles ficaram de fora com a Covid-19. O Raniel já está algum tempinho fora, né? Mas o Lucas Braga tem sido um jogador muito útil taticamente para o time. Inclusive ontem, o pessoal pedindo aí jogador centroavante para o Santos. Lógico que o Santos até precisa de um matador. Mas o Cuca, inteligentemente, ontem colocou o Lucas Braga na ponta direita para fazer a marcação em cima do lateral atleticano, o Guilherme Arana, que apoia muito, ex-lateral do Corinthians, e ele deixou o Marinho liberado. O Marinho ficou liberado, podendo estar livre para jogar mais perto do gol adversário. Essa foi a estratégia do Cuca, que tem funcionado, dando liberdade ao Marinho, que tem feito os gols e sendo decisivo ao Santos. A gente vai aguardar para ver esse jogão de bola entre Santos e São Paulo. E lembrando, é um jogo que vale também na classificação e muito, porque o Santos ele tem... Deixa eu dar uma olhada aqui, eu estou com a classificação aqui. Diz aqui, o Santos ele tem 14 pontos, o São Paulo 17. O Santos, se vencer, empata no número de vitórias e deve empatar do saldo de gols, mas daí o Santos, com a vitória, ele passe com o saldo de gols. Ou seja, além de você subir na classificação, você ultrapassa o adversário direto, que é o São Paulo, nessa briga, neste início, podemos colocar aí, do Brasileirão. Estamos aí com 9 jogos, vamos para a 10ª rodada, tem muita água para passar debaixo da ponte. O Flávio Santos coloca aí, aquece, Flavinho, estamos sem opção. Não, já passou, a minha época não dá mais não, meu querido. É melhor colocar a molecada que está ali, porque vai ser mais produtivo, ok? E a gente fica feliz por você estar conosco, fica feliz por você estar participando. Manda abraço também ao Ed Carlos Bispo, que diz, boa noite, Flavinho, quando que o presidente vai pagar o Hamburgo? Isso é difícil de responder, hein? Já passou da época, já passou do tempo, e o Santos fica sem poder fazer as contratações que vão ajudar o grupo, vão ajudar o elenco nessa sequência de campeonatos. Se você tivesse essas contratações, você poderia dar uma recuperação física, fazer um trabalho especial com o Sanches, com o próprio Soteldo, se tivesse mais jogadores no elenco. Como não tem, tem que jogar toda hora, e aí é mais difícil
para condicionar, ok? Mas vamos aguardar esse jogo. A gente volta a conversar após a partida, após o clássico Santos e São Paulo. Será às 19 horas. Nós vamos ter uma live aí por volta das 9h15 da noite, logo em seguida ao clássico, para falar sobre esse jogaço de bola. Eu acredito que o Santos tem tudo para vencer, tem tudo para continuar com essa ótima campanha, podemos dizer assim, com todos os problemas que o Santos tem neste ano. O Santos está fazendo sim uma ótima campanha graças à chegada do técnico Cuca, que chegou, ajeitou e está melhorando aos poucos a equipe do Santos Futebol Clube, ok? A gente agradece por você estar conosco, fico feliz da sua participação e vai divulgando que nós estaremos no sábado, neste sábado, às 9h15 da noite, falando sobre o clássico Sansão entre Santos e São Paulo. Um abraço também ao Vladimir Barber, fala do São Paulo, Flavinho, meu querido, já falei, você pega a live depois, nós falamos do São Paulo, falamos também de Palmeiras e Corinthians nessa live, além do Santos, que tem sido aí o nosso tema principal, ok? Mas obrigado por você estar conosco, a gente vai estar sempre falando dos grandes aqui do estado de São Paulo. Um grande abraço a vocês, que Deus abençoe cada um de vocês e a vossa família.